Macaé, estado do Rio de Janeiro, para gravar um vídeo, né, para que este vídeo seja divulgado para a nação brasileira e também para todas as partes do planeta Terra, aonde que o vídeo é em relação à humanidade, em relação à obra de Deus para a humanidade, os planos de Deus para a humanidade, desde Adão e Eva, passando por Jesus Cristo, até essa presente data, até esse presente século, né? Até a nossa época e talvez mais uns 100, 200, 300 anos, o tempo que durar a eternidade na face da Terra. Esse vídeo que está sendo gravado é direcionado à humanidade, desde Adão e Eva até o último dia dos seres humanos na face da Terra, para que a geração de Adão e Eva não se complete sem a nossa geração, e a nossa geração não seja completa sem a geração de Adão e Eva. Então, nós estamos aqui no Brasil, num período político, onde as autoridades muitas das vezes pensam que eles é que mandam no ser humano, eles que são a autoridade suprema, mas na verdade a verdadeira autoridade, o supremo do supremo é o Deus Todo-Poderoso, aonde que Deus ele tem uma programação para a humanidade, cuja programação é totalmente da programação feita por deputados, por senadores, por ministros, por reis, por príncipes de qualquer país do mundo, aonde que o ser humano não pode se deixar a continuar sendo conduzido por homens e mulheres de nenhum partido do mundo, cujos líderes desses partidos não tenham compromisso com a palavra de Deus. E quando Deus julga o ser humano, ele não julga o ser humano de acordo com a legislação feita por deputados, por senadores, ou por presidente da república, ou por governadores. Ele julga a humanidade de acordo com a legislação feita por ele, de acordo com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento, onde principalmente nós, a nossa geração, a geração futura que está 90 a 95 a 98% próximo do final de tudo, é que temos mais responsabilidade ainda para cumprir os mandamentos da palavra de Deus, aonde a nós muito será cobrado, porque a nós também muito se foi dado a conhecer a vontade de Deus para esse tempo presente e para o futuro muito próximo. Vocês possam atentar para o vídeo que vai ser divulgado na sequência, aonde Deus fala com o presidente de um dos países do mundo, mas não é diretamente para o próprio presidente, não é só para ele, não é só para a nação brasileira, e sim é para os presidentes, príncipes e reis, autoridade dos 4 cantos da terra. Assim como Deus se manifestou ao povo de Israel, e através do povo de Israel, Deus se revelou ao mundo também nesses últimos dias. Deus tem se revelado ao povo brasileiro e povos de outros países do mundo para se manifestar ao restante do mundo, para que o mundo entenda, que saiba e conheça a vontade de Deus para esses últimos dias, aonde que nenhum partido político de nenhuma parte do mundo pode continuar fazendo leis para o povo cujas leis não estão dentro da vontade de Deus. Ou seja, as leis que estão dentro da vontade de Deus são aquelas leis que direcionam o ser humano a respeitar a Deus. Aonde as verdadeiras autoridades constituídas por Deus, né, em primeira mão, são para
padres, pastores, né, são as pessoas que cuidam do mundo espiritual, que Deus é espírito, e a palavra dele diz que importa que os verdadeiros adoradores dele, né, o adorem em espírito e em verdade. Então, as verdadeiras autoridades constituídas por Deus são os líderes religiosos. Mas, em segundo lugar, vir, então, os políticos. E os políticos, eles têm que ouvir a voz de Deus através dos profetas, através da palavra do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? Uma vez que quando a humanidade está passando por grande problema, é a Deus que eles recorrem para livrá-los dos próprios males, das próprias destruição, traga para a humanidade através dos líderes dos partidos políticos ao redor do mundo. Então é Deus que criou a humanidade, é Deus que vai retirar a humanidade da face da terra. Então não são os líderes políticos que são a autoridade máxima na face da terra. A autoridade máxima na face da terra é Deus, e as primeiras autoridades constituídas por Deus são os líderes religiosos, seja da igreja católica, seja da igreja evangélica. A questão dos últimos dias é tão grave que eu diria que até mesmo os líderes, né, da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, da maçonaria e todas as religiões do mundo teriam mais autoridade sobre a humanidade do que os líderes dos partidos políticos, que os próprios líderes dos partidos políticos, eles vão no centro espírita, vão na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, vão na maçonaria, vão na igreja católica, vão na igreja evangélica em busca de proteção, saúde e prosperidade para a própria vida deles, e depois que eles se candidatam, atingem os objetivos deles, eles desfazem de Deus, desfazem de todas as entidades, né, do espiritismo, desfazem, né, dos padres, desfazem dos pastores. Eles é que são os próprios deuses, né? Eles se sentem o próprio Deus, eles se sentem o rei dos reis, quando na verdade o rei dos reis e o senhor do senhor é o Salvador, é Jesus Cristo. Boa tarde, nós estamos aqui na cidade de Macaé, estado do Rio de Janeiro, aonde eu me encontro na rua Alfredo Bastos. É a rua do batalhão do Corpo de Bombeiros de Macaé, aonde nós estamos aqui. O motivo, né, de gravar um áudio, né, gravar um vídeo para toda a sociedade macaense, para toda a sociedade brasileira, como também para a sociedade mundial. Esse vídeo está sendo gravado aqui em Macaé, estado do Rio de Janeiro, mas que ele tem repercussão no mundo inteiro, porque se trata de coisa séria a respeito do arrebatamento, a respeito da obra de Deus. Uns 4 meses atrás, Deus me dava um sonho, e no sonho eu me via lá em Brasília, na casa presidencial, né, do presidente da República, Jair Bolsonaro, na parte da manhã, quando ele saía para ir para o trabalho. Sendo que nesse primeiro sonho Deus não mostrava nada, Deus não me falava nada, não mandava eu falar nada para ele ali no sonho ali. Passando 3 meses depois do sonho, Deus me deu o segundo sonho. Já nesse segundo sonho, aonde o presidente Jair Bolsonaro já se encontrava aqui em Macaé, e nós se encontramos exatamente nesse local aonde eu estou agora, vindo da Aroeira, né? E seguindo para a rua Alfredo Bach, que é a rua do Corpo de Bombeiros de Macaé. Então, nesse trecho aqui, o presidente me abraçou nesse trecho aqui, exatamente nesse trecho aqui, ele me deu um abraço, né? E seguimos caminhando a pé em direção ao batalhão do Corpo de Bombeiros. E nessa mediação ali, ele pediu
que eu orasse por ele, porque ele estava sendo muito perseguido. Então, nesse momento que ele me falava que era para eu orar por ele, que ele estava sendo muito perseguido, Deus me usou em profecia para ele no próprio sonho e mandou que eu falasse com ele que a razão da perseguição que ele estava sofrendo se dava pelo fato que essa geração seria a última geração antes do arrebatamento da igreja. Então, esse sonho direcionado ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ele não tem uma razão simplesmente para a população brasileira. A razão é uma razão mundial, né, que abrange todos os países do mundo, abrange todos os presidentes e reis, príncipes, qualquer autoridade civil ou militar, exército, marinha e aeronáutica, para que venham fazer leis para a população que ajudem a população a acreditar no arrebatamento e daí por diante ter políticas sociais em todas as esferas do direito, civil, família, criminal, social, todas as áreas do direito, para que venha a haver uma mudança, para que as pessoas possam começar a caminhar em direção à salvação. Como diz a palavra, aquele que crê será salvo e o que não crê será condenado. E depois, há uns 15 dias atrás, eu tive um terceiro sonho. No terceiro sonho, Deus mandava que eu fosse aqui no bairro da Barra de Macaé, exatamente na fronteira, onde se encontra a igreja Semeador Central de Macaé, onde o pastor presidente é o pastor Eliseu Campos, e Deus mandasse que eu fosse lá na igreja contar para o pastor Eliseu Campos o sonho que eu tinha tido com o presidente da República. Eu fui lá, contei o sonho para ele que eu tive com o presidente da República. Passou 4 dias que eu tinha contado o sonho para o pastor Eliseu Campos, que eu tive com o presidente da República. Deus já me deu o 4º sonho. Dessa vez eu me encontrava com o presidente Jair Bolsonaro, já entre Guaba Grande e São Pedro de Aldeia, numa reta que tem entre Guaba Grande e São Pedro de Aldeia. E Deus ia ali nesse sonho, Deus mandava que eu procurasse uma irmã aqui no bairro Miramar de Macaé, por nome Nilvia Quaresma, para que eu contasse os sonhos que eu tinha tido já com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, num intervalo de 4 meses, foram 4 sonhos que Deus me deu com o presidente Jair Bolsonaro, e ele quer que toda a sociedade brasileira tenha conhecimento das revelações, como também quer que a sociedade mundial, né, que a humanidade tenha conhecimento do que ele está revelando aqui no Brasil, na cidade de Macaé, estado do Rio de Janeiro, para que os presidentes e reis do mundo inteiro saibam que essa geração é a última geração antes do arrebatamento da igreja, ainda que leva mais 100 anos, ainda que leva mais 200 anos para Cristo voltar, mas é ao final de todas as coisas. E aí então Deus também, já desde o ano de 2017, permitiu que eu fizesse uma tabela de transição, a mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Chegado a última hora, os sinais do fim do tempo estão se cumprindo e é realmente a última hora, e Deus está dando as revelações, os sonhos e as profecias a seus vasos, a seus profetas, para que aqueles que realmente querem alcançar a salvação não venham a se perder. Eu agradeço por esta oportunidade.
tratando, né, de divulgar a vinda dele para o planeta Terra, não é só para a cidade de Macaé, não é só para a cidade do Rio de Janeiro, mas é para o Brasil inteiro. Eu agradeço essa curiosidade e peço a vocês que venham compartilhar esse vídeo, esse áudio, para que o Brasil e o mundo inteiro tomem conhecimento que o Deus que profetizava, que o Deus que revelava, continua profetizando, continua revelando nos últimos dias, continua falando através de sonho, de profecia e revelação. O sonho e as profecias e as revelações e a própria palavra de Deus escrita, que é a Bíblia, é como se fosse um Instagram, um Facebook, um YouTube, um WhatsApp. É um meio de comunicação entre Deus e a humanidade, sendo que o sonho, a profecia e a revelação, eles já vieram primeiro do que o Instagram, do que o Facebook, do que o WhatsApp, do que o YouTube. Então a maneira que Deus tinha no passado, antes da tecnologia, de se comunicar com o ser humano, era através do sonho, das profecias e das revelações e dos seus profetas, que ia entregar as revelações, os sonhos e a profecia, e através dos pergaminhos, né, dos rolos que era escrito na medida que Deus mandava ser escrito, né, os rolos era escrito de acordo com cada rolo, né, de Isaías, rolo de Neemias, e assim por diante, né, a Bíblia foi sendo feita. Nas redes sociais tem muitos vídeos que confirmam, né, que estamos no final do tempo, confirmam as revelações, as profecias que Deus tem entregue, né, pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus pelo Brasil e pelo mundo afora, vindo a confirmar que o fim está próximo, aonde não é possível, né, que a humanidade fique nas mãos de líderes de partidos políticos, né, pelo mundo afora, e que não tem respeitado, né, a palavra de Deus, não respeitava o Antigo Testamento e não respeita o Novo Testamento, e assim levam a humanidade a viver num verdadeiro caos, e também no final a humanidade perderão a sua salvação, porque ao invés de confiar em Deus, passaram a confiar em líderes de partidos políticos. Capítulo 3, versículo 7 é o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos os profetas. Meus irmãos, no vídeo de hoje eu trago uma forte revelação de uma irmã que com certeza vai impactar a sua vida. Eu confesso que fiquei fortemente tocado por Deus através dessa revelação. Realmente, meus irmãos, Deus tem levantado muitos profetas nesses últimos dias. Deus tem dado muitas visões para os seus servos, e o que mais chama atenção é que todas as vezes que Deus usa alguém, Ele alerta sobre a sua vinda que está muito próxima. Meus irmãos, se pararmos e olharmos ao nosso redor, podemos ver que não falta mais nada para a vinda de Jesus. Então que possamos estar preparados para esse grande dia que se aproxima. Mas antes de irmos para o vídeo, eu gostaria de pedir a você que apoiasse o canal deixando o seu like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva. E também nos ajude compartilhando esse vídeo. Você fazendo isso nos ajuda a alertar mais pessoas através desse vídeo. Então, sem mais delongas, fique agora com a forte revelação dessa irmã. Estou gravando, irmãos, esse áudio para contar uma visão que o Senhor me deu. E eu preciso passar para o maior número de pessoas que eu conseguir. Porque foi assim que o anjo do Senhor me dizia através daquela visão. Mas antes de contar para os irmãos, eu quero deixar um versículo para a meditação de vocês que está no livro de Apocalipse, capítulo 3. Versículo 11, que diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus amados, foi no início do mês de novembro, eu estava
Eu não estava na minha casa, eu estava no interior, na casa de uma cunhada minha. E era uma noite muito quente, eu não conseguia dormir. E eu deitei, mas passei a noite tentando dormir, mas não conseguia. Quando foi pela madrugada, eu me levantei, orei ao Senhor. E após orar, eu deitei novamente, mas ainda não conseguia dormir. Quando foi, irmãos, já avançadas horas, o dia já estava quase para amanhecer, eu consegui pegar num período muito curto de sono. E eu não sei explicar para os irmãos se foi uma visão em sonho ou se foi um arrebatamento de sentidos. Eu só sei que foi muito real e que eu vivi aquele momento. Foi quando, irmãos, eu me vi em um determinado lugar e eu vi como se um relâmpago muito forte, uma claridade começasse na terra e terminasse nas nuvens. E cada relâmpago que dava uma letra fixava no céu. E eu fiquei observando aquelas letras sem compreender, tentando ver se eu conseguia decifrar o que estava sendo formado através daquelas letras. E foram dando aquelas claridades e as letras aparecendo. E quando terminou, meus irmãos, eu fiquei maravilhada, aleluia. Porque o Senhor me fez compreender aquela frase que se formava através daquelas letras muito grandes. Eram as letras tão grandes, que toda a terra conseguiria ler aquela frase. E as letras eram douradas como ouro reluzente. Estava escrito assim: é chegado. Tá fazendo o que aí, Rodolfo? Eu estou permitindo, né, que o meu vídeo, né, também seja, né, juntado, né, com o vídeo que a irmã também gravou do sonho que ela teve sobre os finais de todas as coisas, para que as pessoas do mundo inteiro não se apeguem a líderes políticos, né, porque a humanidade está na mão de Deus, a humanidade está na mão dos governantes espiritual, da liderança espiritual, para conduzir o povo, né, ao caminho final, para conduzir ao povo a se encontrar com Deus. Né? Ou as pessoas servem a Deus, ou elas seguem a Deus, ou elas acreditam em Deus, ou então a humanidade vai ser toda lançada no lago de fogo e de enxofre, junto com todos os líderes, né, dos partidos políticos. Não adianta um governador, um presidente da república, um prefeito, seja lá quem for o líder político, não adianta eles quererem fazer lei para o povo cujas leis não estejam dentro da vontade de Deus, porque eles vão conduzir as pessoas ao inferno, e antes das pessoas irem para o inferno, a vida dessas pessoas que seguem os líderes políticos que não respeitam a Deus se transforma em um verdadeiro inferno ainda aqui na face da terra. E quando eu consegui, meus irmãos, ler aquela frase, um anjo veio e me tomou e começou a subir comigo. E eu fui subindo com aquele anjo, subindo. Quando nós chegamos, irmãos, a uma determinada altura, eu estava agarrada naquele anjo porque eu tinha muito medo de cair. E eu segurei naquele anjo com muita força. Quando nós chegamos a uma determinada altura, aquele anjo parou e virou para mim e disse: agora você pode me soltar, porque daqui para frente não existe mais queda. Daqui para frente não existe mais perigo, você pode me soltar. E eu soltei aquele anjo e continuamos subindo. E eu agora estava lado a lado com aquele anjo flutuando nas alturas. E a gente foi subindo, uma altura que eu não consigo explicar para os irmãos. Eu só sei que nós estávamos já muito, muito longe desta terra. Quando nós atingimos uma altura que a minha alma sentiu uma paz tão grande, tão grande.
E eu senti uma alegria que eu nunca havia sentido antes no meu ser. A minha alma sentia tanta paz e eu me alegrava tanto naquele lugar. Eu não vou alterar o que o Senhor me mostrou, irmãos. Eu não vou dizer para vocês que eu entrei na glória do Senhor. Eu estava no espaço com o anjo do meu lado, quando eu senti aquela paz